Bom, no vídeo de hoje a gente vai te ensinar como você vai analisar uma empresa para se tornar sócio. Bom, colocando os slides aí na tela para vocês me acompanharem, eu vou ensinar a vocês essa primeira parte, por assim dizer, de análise de empresas para ser sócio, ok? Você vai selecionar a empresa que vai ser analisada, você vai conhecer a empresa. Primeiro a gente vai, de fato, entender como a gente pode analisar uma empresa, como a gente pode conhecer a empresa, ok? Antes de ir para os números, de ir para a contabilidade, a gente tem que entender qual é o negócio da empresa. Mas para isso, a gente costuma ter uma análise que é chamada de top-bottom, ok? Que é topo e fundo, que como se fosse um funil, onde você vai vendo as visões mais macroeconômicas até as microeconômicas. Como assim, Matheus? Normalmente, para você fazer esse tipo de análise, você vai olhar o cenário externo. Então, você vai olhar a economia, você vai olhar os setores dentro da economia que são mais tranquilos de você investir, e aí você vai descendo nesse funil. Tá, achei os setores, olhei alguns filtros. Aí embaixo de conhecer a empresa, a gente está escrito aí, setor mais filtros. Você vai analisar o setor dentro da economia, dentro do cenário da economia. Vamos lá, um exemplo. Setor de seguro. Como que ele se dá dentro da economia? Ele é um bom setor? Ele é um setor que as pessoas continuam tendo uso? E aí vocês façam a sua própria análise. E aí vocês vão ter também alguns filtros, tá, dentro dos setores. E isso vocês vão desenvolvendo, ao longo do tempo. Depois, vocês vão olhar dentro desse setor, dentro das ações que compõem esse setor, a liquidez do setor, a liquidez de cada ação ali. Depois vocês vão em questão de endividamento de cada empresa. Vocês vão olhar o endividamento de cada empresa. Tá? Essa já é uma análise que já está mais afunilada, mais ali na ponta do funil, onde você já está analisando cada empresa. Dentro de cada empresa, você vai olhar o histórico de resultado. E aí você vai abrir uma DRE, você vai abrir um balanço patrimonial, uma demonstração de fluxo de caixa, para você olhar os dados, a contabilidade da empresa, para ver se de fato ela é uma empresa que a longo prazo ela tem gerado lucro, e por assim diante. Mas para isso, você precisa entender o negócio da empresa. Se lembra que você precisa conhecer a empresa? Você vai entender qual é o negócio da empresa. Eu peguei como exemplo aqui a Renner, tá? Que é uma empresa do setor de varejo, de venda de roupa, ok? A gente vai entrar no site do RI da empresa. Para isso, eu vou abrir aqui o site para vocês darem uma olhada e eu vou colocar Renner RI, nada demais. Por quê? Toda empresa que abre capital na bolsa, ela é obrigada a mostrar a contabilidade dela, mostrar os dados da empresa. Então, a empresa que tem capital aberto, normalmente ela tem um site, dentro do site dela ela tem uma página só para os investidores, que é o RI, Relações com Investidores. A gente tem aqui da Renner. Você coloca o nome da empresa e depois você coloca RI. Então, normalmente vai estar ali no Google para você acessar. Pronto. Olha que interessante. Ele já abre aqui. Tem até música. Olha que interessante. Vamos lá, mas para isso, abrindo aqui a página da Renner, a gente vai olhar aqui, deixa eu ver, as apresentações, correto? A gente tem muita informação aqui, mas fiquem tranquilos. Procurem aqui, ó. Vamos lá, filtrar 2020. Aqui, ó. O que acontece? Normalmente, a empresa ela tem a demonstração de resultado, tem o balanço patrimonial, tem todas essas demonstrações financeiras, mas ela também lança o que é chamado de apresentação institucional, tá? Normalmente é a apresentação, ó, a apresentação de videoconferência, a apresentação teleconferência. Você tem aqui em áudio também as videoconferências que são em vídeo, você tem em áudio. Em vídeo, né? Tá vendo?
mas a gente não quer isso, a gente quer uma apresentação institucional. A gente vai clicar em apresentações institucionais e olha que interessante, o que eu acho bacana dessa apresentação da instituição da Renner, em outros RIs, né, você também tem, em outras empresas você também tem, que é uma apresentação bem amigável, por assim dizer. É uma apresentação que a linguagem dela é bem tranquila de vocês entenderem. Então, se você tem muito tempo de investimento, se você não entende nada, vai ser uma linguagem bem tranquila para você entender como funciona o negócio da Renner. Ok? Aqui, ó. Olha que interessante. A gente tem aqui a apresentação institucional, tá? Na B3, LREN3, ok? A gente tem lá fora também, ó, olha que bacana. A visão geral, ela tem 10,3 bilhões de receita bruta em 2020, ok? Claro que a gente tem que olhar ainda a receita líquida, mas isso aí já entra na DRE. Tem mais de 600 mil clientes que circulam em nossas lojas diariamente, olha que interessante. 606 lojas, ok? 385 da Renner e as outras das empresas que elas têm participações. Depois a gente vai dar uma olhadinha nas empresas da Renner que ela tem ali. 33,8 milhões de cartões emitidos, olha que bacana. 4 centros de distribuição, 20 marcas próprias de roupa, 24,8 mil colaboradores em 2020, mais de 800 milhões de visitas em nosso e-commerce em 2020. Isso é interessante porque mostra também o desenvolvimento dela na questão de tecnologia, porque hoje cada vez mais as empresas vêm se atualizando e indo para o ramo tecnológico, de internet, o ramo online, tá? Mais 4.000% de valorização das ações desde 2005, olha que interessante. 34,7 bilhões de valor de mercado em 2020 que foi avaliado. E aí você tem, isso aqui é muito interessante, que são os diferenciais competitivos, que também é o posicionamento da empresa, é bacana você entender isso. Posicionamento consistente, com proposta de valor clara, com foco na mulher, lifestyles, né? Encantamento, integração de canais de venda, tá? Cultura corporativa, engajamento, encantamento, obstinação por resultados. Isso é muito bacana, tá? Nosso negócio, varejo, vestuário, prioridade estratégica de geração de valor, fact sheet. Isso aí é o que ela vai falar nesse PDF, tá? Nossos negócios, né? Ela tem aqui alguns negócios fora a Renner, que a gente tem a Kamikado, que é uma loja de utensílios no geral. Então a gente vai ver, Yukon, Ashua e Realize. Eu vou ver cada uma aqui, vou chamar de Realize, tá, gente? Realize, não sou americano nem nada, mas vou chamar aqui de Realize, que é Realize na verdade, né? Renner, capital aberto desde 67, maior varejista da moto no Brasil, tem o público-alvo, né, a quantidade de lojas, tem e-commerce, 90% da receita líquida, né, de toda a Renner, né, a holding, né, é da Renner. E tem Kamikado, adquirido em 2011, líder em casa e decoração, público-alvo, né, 113 lojas, e-commerce mais marketplace, 7% da receita líquida, ok? Tem a Yukon, que é em moda jovem, isso é muito bacana, tá? São 100 lojas, já é mais difícil de fato de encontrar, 3% da receita líquida consolidada. A gente tem a Ashua, que já é focado nas mulheres mais cheinhas, por assim dizer, tá? Nas mulheres que tem um tamanho maior. Curve e plus size, tá? Tamanho de 46 a 54. São 8 lojas de piloto, ou seja, eles ainda estão em teste, né? Olha que bacana. A receita dela é consolidada na Renner, tá? A gente tem a Realize, né? Que é a instituição financeira própria da Renner, que é questão de cartão de crédito e tudo mais, para ter aumento de venda. Tem o cartão Renner, que é o crediário, e tem o meu cartão, que já é com bandeira. Varejo de vestuário, né? Então você fala aqui em outros países também que ela tem loja. Tem aí no Japão, né, a participação na Suécia, na Espanha, no Brasil, né, a participação no país de roupa. Então aqui no Brasil é praticamente 48,4% de participação. Não, a receita bruta, minto. Receita bruta em bilhões, então 4,7% desses 48 bilhões, né, 4,7% da Renner.
Ah, entendi. Esse, no total aqui, é o mercado vestuário, né? E 4,7% desses 48 bilhões do mercado vestuário do Brasil é 4,7% da Renner. Então, olha como ela tem uma importância grande aqui no Brasil. Enfim, né? Isso aqui eu não quero fazer toda a análise completa dela, mas sugiro que você comece por esse PDF, onde você vai olhar bastante da empresa, tá? Você vai olhar aí, ó, todo o ciclo, a visão que eles têm relacionado ao digital, ao cliente, os objetivos traçados, tudo mais, a geração de valor. Tá vendo? Se vocês darem uma olhada aqui, tem até questão de margem bruta, margem líquida já, a questão de lucro da própria empresa, tá? O histórico da companhia, distribuição geográfica, governança, sustentabilidade, posicionamento no mercado, olha que interessante, estratégia que eles usam. Você consegue ver tudo sobre a Renner praticamente aqui. E aí, olha que interessante. Você precisa entender o negócio da empresa. E por isso você, né, abre aí, por exemplo, uma apresentação institucional para você ver qual é a visão da empresa e qual o posicionamento dela. Tá? Então, por exemplo, você entra no site do RI e todo o site do RI você vai ter ali as apresentações, sejam em áudio, sejam em vídeo, né, videoconferência. Você também tem os PDFs. Os PDFs eles costumam ter aí toda a apresentação institucional, a apresentação mais simples de você entender. Entende o negócio da empresa. E aí você começa a analisar os fundamentos e os resultados de uma empresa. Você começa a olhar todo um contexto que ela se encontra, para onde ela está indo, e você vê a evolução dos resultados e dos indicadores. Ok? Você olha os indicadores, olha de acordo com o contexto da empresa, vê para onde ela está indo, se ela tem crescido ao longo do tempo, se ela, né, tem planejamento de permanecer crescendo. Vê também questão de endividamento, que é super importante para ver se ela tem um endividamento que é saudável para ela se alavancar, ou é um endividamento que vai acabar puxando ela ao longo do tempo. Perenidade, né? Se ela é uma empresa perene, se ela é um setor primeiramente perene. O que é perene, Matheus? É um setor que ele estava ao longo do tempo, ele se mantém ao longo do tempo. Né? Por exemplo, não é indicação de compra, mas o setor de seguros, por exemplo, é um setor mais perene, porque independente da situação econômica, se a gente está tendo uma crise ou não, o setor de seguro ele sempre vai ser um bom setor para ser investido, né? Pelas pessoas sempre procurarem o setor de seguro, ok? Vantagens competitivas, isso é muito interessante, porque das análises que você precisa entender, né, dentro da sua análise tem que ter as vantagens que essa empresa tem diante as outras. Tá, a Renner dá lucro, essa outra dá lucro. Mas por que eu vou escolher a Renner? Porque ela tem foco nisso, ela consegue se destacar por isso, por ter as melhores roupas, por isso, por aquilo, sabe? É você colocar também em pauta essas vantagens competitivas. E riscos relacionados à empresa, tá? Qualquer tipo de risco, você, né, claro, levando em consideração também a posição, né, a concentração que ela está na sua carteira. Então, se ela for uma empresa que ela é mais arriscada, que você viu que o negócio dela é mais arriscada, né, por mais que ela tenha um ganho maior, você coloca uma composição menor. Se ela for uma empresa mais sólida ao longo dos anos, você coloca uma composição maior tranquilamente, tá? Então, passo 1, encontrar a empresa. Entender o negócio da empresa. E depois analisar os fundamentos e os resultados dela. Tá? E tem uma regra de ouro que eu queria passar para vocês aqui. Invista no que você entende. Invista no que você entende. Investir em ativos que você entende é primordial para conseguir investir com tranquilidade e obter os resultados desejados. Parece um pouco monótono, meio sabe, mecânico, mas é de supra importância que vocês entendam isso. Porque se você investe no que você entende, você consegue ter uma carteira que ao longo do tempo você fique confortável com ela, sabe? Eu já conheci N pessoas, até eu mesmo no início da minha jornada, investi em coisas que, cara, eu queria tirar no outro dia porque o preço estava caindo e eu não entendia como funcionava a bolsa de valores, investimentos a longo prazo. Então, entenda, busque entender. Não invista no que você não entende, invista no que você não entende. Invista no que você entende. E se você não entende ainda, busque entender. Por isso, os primeiros devemos evitar os tipos de ativos que não conhecemos
a sua estruturação e os seus investimentos finais. Se você não entende como aquele investimento ele se compõe e como aquele investimento termina, qual é o investimento final dele, não invista, tá? A gente tem aí alguns exemplos como COI, né? Operações estruturadas, né? Você tem CRI, né? Muitas pessoas não entendem CRI, por exemplo. Você não entende como é que funciona debêntures. Fundos de investimentos em ações, por exemplo. Fundos de investimentos multimercados. Né? Você acaba se engessando muito, por exemplo, nesses fundos de investimentos. E você não consegue ter uma distribuição, você não consegue ter uma adaptação de acordo com o seu perfil. Porque são investimentos que você vai investir e, cara, você não vai poder mexer. São investimentos que você não consegue entender, muitas das vezes, a estruturação dele, sabe? Então, tenta investir no que é mais tranquilo de você lidar, ok? Não invista em coisas que você não entende, que não consegue mexer, né? Por exemplo, mesmo aqui os fundos de investimentos, tá? Invista no que você entende. E em renda variável, devemos investir em empresas que entendemos. E aí a gente entra nisso. Seu modelo de negócios. O que a empresa faz, né? Como a gente viu no PDF, né? Agora se complementa. O que a empresa faz? Quem são os seus principais clientes? Quem são os seus fornecedores? Como é o mercado que a empresa atua? Sabe? Como uma empresa gera lucro e caixa? Né? Como é que ela gera isso? Como ela funciona? Qual é o produto inicial dela? Como é que ela faz a venda? Né? Sabe? Quais são os pontos de venda? Como ela lida com isso? Né? Como é que tem sido desde a receita líquida até o lucro líquido? Ok? Por isso, cada investidor, baseado em seu conhecimento específico, poderá ter uma carteira de ações diferente. Por exemplo, tem médicos que entendem mais a área de medicina, então eles conseguem investir melhor no setor de saúde, por exemplo. E às vezes você entende mais de tecnologia, outros entendem mais de energia. Então, cada investidor ele tem uma peculiaridade, ele tem uma particularidade que para ele vai ser melhor de investir. Então, não se prenda a querer investir em tudo e entender tudo. Não. Invista no que você entende e no que te deixa tranquilo a longo prazo. Tá? Então, por exemplo, você pode investir em Renner. Se você entende mais da área do setor bancário, quer investir no setor bancário, Itaú, né? Tecnologia, Ultra, VEG, Google. A gente tem aí, né, também o Banco I do setor bancário, energia, né, Engie, você tem também, né, o setor de alimentos, que é a Ambev. Então invista em ativos que você entenda a estruturação, como funciona. E invista em ações que você entende a empresa, tá? Então, esse foi o vídeo para você ter uma ideia, né? Um vídeo inicial aí, como se fosse a parte 1. Provavelmente eu vou continuar essa série aqui de vídeos, né, para você analisar uma empresa. Ok? Mas essas foram mais abordagens iniciais e você já pode começar, por exemplo, com uma apresentação institucional no site do RI, da empresa que você quer analisar. Então, a gente pode, por exemplo, né, dar um outro exemplo aqui, Engie, RI, né, uma outra empresa, por exemplo. A gente vem aqui no site do RI, né, vamos lá, vou procurar aqui, videoconferência, tá vendo? Videoconferência também tem, ó. A gente tem a videoconferência, você pode ver a videoconferência dos resultados, você também pode, Central Kit do Investidor, demonstrações financeiras, vamos ver se é isso aqui, olha que interessante. E o que é bacana é que se você parar para ler, são linguagens muito tranquilas de você entender, né? Por exemplo, vou pegar, a companhia da Engie, presente há 22 anos no Brasil, a Engie Brasil Energia atua como uma operadora de infraestrutura de energia, segmentada nas suas atividades entre geração centralizada e distribuída, comercialização, trade e transmissão. Em 2019 passou a atuar também no transporte de gás natural e adquirir uma parcela no transporte associada de gás. Somados, todos esses empreendimentos mantêm atividade de forma direta em 21 estados brasileiros. A gente abriu um PDF aqui da Engie, bem tranquilo, e você já conseguiu entender aí um pouco do negócio da Engie, sabe? Então, você pode começar assim, não precisa entender tudo para você entender como funciona o negócio de uma empresa.
entra no site da RI, dá uma olhada nessas apresentações e você vai começar a entender como as empresas funcionam. Eu acredito que seja um primeiro passo essencial para você dar, para começar a analisar as próximas empresas para você ser sócio. Tá? Então, fico nesse vídeo aqui, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir caso você tenha gostado. Se inscreve no canal para mais vídeos e para acompanhar a série também aqui. E caso você tenha alguma dúvida, comenta aí que a gente vai estar à disposição para poder te ajudar. Tá bom? Um abraço, tá?